Muito bem, sejam todos bem-vindos nessa nova, mais esse dia, né, que a gente estuda o Livro dos Médiuns, e nós estamos tratando da primeira parte, noções preliminares, o capítulo 2, o capítulo 3, método. Nós vamos tentar abordar os itens de 18 a 20. Apesar de serem só 3 itens, eles são não extensos, mas eles exigem um pouco da gente conversar a respeito, né? Então, se a gente não conseguir, a benefício do entendimento, a gente pode reduzir e depois tratar depois deles, né? Então, a propósito, a gente estava falando na última reunião de estudos sobre a lição no que dizia a respeito assim ao maravilhoso, né? E então era isso que Kardec estava tratando, do que é milagre, do que é maravilha. Então a gente estava abordando justamente esse tema. Agora, no capítulo 3, ele entra no método. O que é isso? A gente vai perceber que ele está mostrando um pouco mais como é que ele vai chegando no entendimento daqueles que estão assim abertos a compreender a doutrina espírita. E, naturalmente, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, né? Essa atividade mediúnica. Então, ele começa dizendo nesse item 18, que começa o capítulo 3, o desejo muito natural e louvável dos adeptos, por adeptos vamos entender espíritas, tá? Então, o desejo muito natural e louvável dos espíritas, que não se precisaria se estimular, é o de fazer adeptos partidários ou convertidos. Ou seja, a gente gostaria que as pessoas, a gente gostaria de compartilhar com as pessoas aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente acha bastante coerente, lógico, enfim, gostaríamos de compartilhar. Aliás, é uma mania do espírito novo, assim, né, que acaba de entrar no treino, ele quer converter todo mundo, né? Então é uma primeira preocupação dele, o primeiro desejo. Mas a gente não quer fazer isso, né? Não, é isso que estamos falando. Kardec fala que esse é o natural, mais louvável, é isso que gostaríamos, né? Que as pessoas naturalmente aceitassem, né? Então, para facilitar-lhes a tarefa, facilitar quem? Kardec facilitando a nossa tarefa de espíritas, que vamos repassar esse conhecimento, né? É que nos propomos a examinar aqui o meio mais seguro, segundo pensamos, de atingir esse objetivo poupando esforços inúteis. Ou seja, de uma maneira mais tranquila, com menos esforço, poder fazer isso, de estender a outras pessoas esse conhecimento. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. É até um pouco forte esse comentário, essa orientação de Kardec. Se a gente realmente quer estudar, quer aprender, porque o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, então a gente tem que realmente entrar de cabeça, estudar profundamente. Então a gente nota alguns palestrantes falando e fala, nossa, mas como é que esse cara sabe tanto? Estudando. Não tem outra coisa. Não foi dormindo, não foi nenhum meio, como Kardec falou assim, brincando. Não foi de forma não séria. Foi realmente estudando. E tem material para isso. E mais, é um estudo que a gente começa e fica mais e mais envolvido e quer saber mais. O Espiritismo é impressionante. Aqueles que sabem por cima, não se interessam mais do que isso, não é tão interessante assim, porque começa a optar pelo mais aquilo que foi estudado maravilhoso, né? A coisa mais assim do show, né? Propriamente dito. Então, se a gente quer estudar, tem material para isso, tem oportunidade para isso, e nós é o que nós devemos fazer. O Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade.
E é verdade, todas as áreas que a gente for pensar, ele é aplicável, porque é, na verdade, o que de real existe, em termos assim, por exemplo, lei de ação e reação. Outra, devemos nos aprofundar nos estudos, ou seja, devemos nos instruir. É parte da doutrina espírita, tanto que eles fazem, né? Amai-vos e instruí-vos. E muito mais do que isso, a ciência está relacionada com o espiritismo para explicar algumas coisas que acontecem, aliás, para explicar tudo, né? Porque ela também tem esse caráter científico. Enfim, tudo é o relacionamento social, é tudo aquilo que for do nosso dia a dia. Seu campo é imenso e deveremos, ou melhor, devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. De que consequências estamos falando? Falamos de ação e reação, podemos falar em consequências morais, né? Crescimento espiritual. Se fazemos algo que venha nos comprometer, naturalmente tem a sua consequência. Se fizermos alguma coisa boa, vai nos trazer também uma consequência proporcional, relativa, né, a isso que nós estamos fazendo. Enfim, é a consequência do conhecimento, da aplicação da doutrina espírita. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base, mas não basta para fazer um espírito esclarecido, como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Eu acreditar no espiritismo, ou seja, nos espíritos, não quer dizer nada. Eu vou precisar me aprofundar, né? E ele dá o exemplo, assim como uma pessoa que acredita em Deus, ele não é um teólogo, é um catedrático. Sim, alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, eu escutei um microfone aí. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder no seu ensino, para levar-se com mais segurança à convicção. Esse é o objetivo, né? É que aquele que vá escutar de nós, que possa estar convicto daquilo que ele está ouvindo, daquilo que está aprendendo de nós. E olha como fecha a equação, para que a gente possa dar essa convicção para aquele que nós estamos falando, para o interlocutor nosso, nós precisamos estar convictos. E só poderemos estar convictos se realmente conhecermos do assunto, se realmente estudarmos. A qualquer momento, por favor, vocês interrompam e nós vamos falar, tá bom? Nós vamos ouvir e falar. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Quer dizer, que os espíritas, nessa conversa toda de Kardec, não fiquem assustados com a palavra ensino. Aí ele explica, não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. É o exemplo, é a conversação, é uma reunião informal. Nós estamos ensinando alguém está aprendendo. Então, quando se trata de ensino, não precisa ser de forma formal. Pode ser totalmente informal, pode ser numa conversa. Toda pessoa que procura persuadir é convencer, induzir, fazer, aceitar outra, ou seja, persuadir outra, por meio de explicações ou de experiências, está ensinando. Ele ensina. O que desejamos é que esse esforço dê resultado. Então, que não seja em vão. Está falando desse assunto? Está procurando transmitir para alguém esse conhecimento? Então, que não seja um desperdício, né? Por isso, julgamos nosso dever dar alguns conselhos que poderão ser aproveitados pelos que desejam instruir-se a si mesmos e que terão aqui o meio e chegar mais segura e prontamente ao alvo. Então,
o que Kardec está propondo é isso, oferecer ferramentas para a gente. Então, quando se trata do método, nesse capítulo, é a forma, é a maneira, como que a gente pode ensinar, como que a gente pode persuadir, mas não com aquela persuasão de mudar, doutrinar a pessoa, não. É convencer, induzir, fazer com que ela aceite. Acima de tudo, é instruir-se, né? Assim mesmo. Exatamente. Então, esse é o escopo aqui, né? Esse é a gente aprender, ou melhor, o método de como aprender e o método para usar como ensinar. Tudo bem por aí? O grupo aqui está tudo bem, tá? Porque aqui está mais fácil de ouvir assim, já falar. O item 19. Acredita-se geralmente que para convencer é suficiente apresentar os fatos. Esse parece realmente o procedimento mais lógico, e, no entanto, a experiência mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente encontramos pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. E ele vai explicar isso, né? Mas por que acontece isso, né? Ele vai demonstrar. Mas aqui cabe um comentário. No começo, Kardec achava que levando as pessoas a assistirem a reuniões mediúnicas, ele achava que convencia. E essa frase, esse parágrafo, ele trata justamente disso, né? Não é só apresentando fatos. A experiência nos mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente encontramos pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. Para a gente é a coisa mais fácil do mundo. A gente entra numa reunião mediúnica, a gente vê as pessoas falando tal, e aquilo, né, um espírito falando através do médium, aquilo para a gente é a coisa mais lógica do mundo, porque a gente já está convencido através de estudos e depois da prática, que isso é totalmente verídico, isso assim, é possível. Mas uma pessoa que nunca ouviu falar, chega a ver aquilo, para ele não é convincente. E olha que interessante essa primeira frase. No Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo seu ponto de partida. Pô, mas peraí, até o nome da doutrina espírita tem a ver com o espírito, como é que está em segundo lugar? E é esse precisamente o erro em que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Então, primeiro, tem que comprovar, tem que induzir, convencer a pessoa da existência da alma. Não é o espírito, assim, a manifestação dele, a comunicação. Não. É isso que precisa ser feito. Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do corpo, do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Então, o materialista, ele não vê nada além daquilo que é palpável. Então, para ele, é um corpo que está vivo, em determinado, assim, num espaço de tempo, está se manifestando, está tendo toda a manifestação de um encarnado, né, para a gente. Ele está interrelacionando com as pessoas, ele está produzindo, ele está pensando, está fazendo, mas tudo isso a partir de um cérebro, passando para um corpo, para os órgãos, né, depois o corpo. Então, tudo isso. Agora, ele precisa entender que o que existe ali dentro daquele corpo é uma alma. Então, tem alguma coisa que está animando aquele corpo. Então, esse é o ponto inicial. Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor, desencarnados, né, se não admite o seu próprio espírito? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará a todas elas
porque não admite o princípio. Então, esse é o materialista que, assim, irredutível, tá? Que ele está falando aí. Não admite e pronto. Olha como Kardec era realmente um pedagogo. Olha essa primeira frase. Todo ensino metódico deve participar, na verdade é partir, tá? Principiar, partir, do conhecido para o desconhecido. Então nós devemos partir de alguma coisa que a gente possa relacionar, que possa ter lógica. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratai de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Eu lembro de uma vez ter lido que Newton, ele pediu para fazer um modelo que seria o sistema solar. Então, ele pediu lá para um carpinteiro, um marceneiro fazer. Então, estavam os planetas, tudo em órbita, e ele fazia, articulava, né, de alguma maneira, e era muito engenhoso aquilo. E aí chegou um amigo dele, materialista, ateu, e perguntou para ele, quem foi que fez isso aí? Ele falou, não sei, isso aqui, de repente, eu cheguei aqui e já estava aqui. Ele falou, não é possível, alguém fez isso. Quem que foi que elaborou isso aí, que fez? Tá? Ninguém, isso aí estava aqui, quando eu cheguei já estava aqui. Não, e ficou aquela discussão que não podia ser, não podia ser. Eu tá vendo? Quando eu falo para você que o universo tem alguém que fez, você não acredita. Agora, isso aqui, que é tão simplório, você diz que você acredita que é alguém que fez. Então, através desse exemplo, ele estava falando com uma pessoa que tem que ter uma razão para a existência das coisas. Então, o materialista, ele vê a coisa de forma, assim, muito... São aqueles 5 sentidos, o palpável, e é uma lógica, tipo, morreu, acabou. Né? Então, Kardec fala, então, numa palavra, antes de torná-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista, para ver que tem alguma coisa além da matéria. Então, essa é a preocupação. Se você vai querer convencer alguém, se você vai querer conversar com alguém sobre esse assunto, e esse alguém é materialista, entra no assunto de tal maneira que tem alguma coisa além. E aí é esse espiritualismo de que ele está falando. Ele tem que perceber que tem alguma coisa além disso, além do material. Né? Mas para isso é necessária outra ordem de fatos e se deve proceder por outros meios a uma forma especial de ensino. Então, como a gente leu na lição, né? Para tudo tem a sua forma, tem a sua maneira de ser, a forma de entender. Acabamos de ler agora, né? Essa lição do Caminho, Verdade e Vida. Então, mesma coisa aí. Para esse tipo de assunto, tem que ter um tipo especial de ensino. Falar-lhe de espíritos antes que ele esteja convencido de ter uma alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se ele não aceita as premissas. Então, nós temos que começar do começo, para que ele possa entender. Antes, pois, de tentar convencer o incrédulo, mesmo por meio de fatos, convém assegurar-se de sua opinião sobre a alma, ou seja, se ele crê na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Então, ele vai buscar se ele está aberto para isso. Então, se nós vamos conversar com alguém que seja materialista, vamos ver até que ponto ele vai ser possível levar adiante a conversa. Mais para frente, a gente vai notar que existem 2 tipos de materialistas. Aquele que é realmente impermeável e aquele que é mais assim, porque não tem uma explicação melhor. Então, nós vamos ver isso de Kardec. Se a resposta for negativa sobre isso, sobre a individualidade da morte, a sobrevivência ao corpo, né, a existência da alma, então, se
a resposta for negativa, será tempo perdido falar-lhe dos espíritos. Então não adianta. A essas questões, não adianta. Então ele toma isso como uma regra. Faz disso uma regra. Não adianta. É gastar vela boa com defunto ruim. Não dá para a gente ficar se estendendo em algo que não vai dar em nada. E também, pensando bem, a gente não tem essa obrigação. Então, o que nós devemos fazer? Agir pelo exemplo, né? De alguma maneira, buscar se instruir mais e mais. Em determinado momento, ele vai buscar essa informação, essa compreensão. Eu estava lendo agora um livro sobre Mesmer, e pouco antes, e tinha cita o nome, vamos ver se eu consigo pegar ele rapidamente. Essa pessoa era um antagonista de Mesmer, ferrenho, contestador, crítico, até que um dia ele pôde perceber, soube que Mesmer estava fazendo alguns experimentos ali, demonstrações, e ele foi lá e já querendo tirar satisfação com Mesmer e até exigindo que desse provas daquilo. E Mesmer cedeu e começou a mostrar para ele, e mostrar o que ele fazia, explicar, e a pessoa acabou virando um adepto do mesmerismo. Então, esse estava aberto a isso, apesar de, no primeiro momento, ele ser totalmente incrédulo e, inclusive, contestador daquilo que ele não conhecia, ele era somente crítico, ele passou a acreditar, passou a defender, passou, inclusive, a estudar, né, o tema. Nós temos na nossa sociedade uma pessoa que é Augusto Cury, que é mais ou menos parecido com isso, totalmente incrédulo, ateu, no que diz respeito a Jesus. Aí quando ele se aprofundou no assunto, a lógica dele mostrou um outro lado, e ele passou a ser um adepto de Jesus, um defensor de Jesus. Então, conforme o tipo de indivíduo, o tipo de materialista, não tem jeito, não dá, né? Então é melhor não gastar realmente tempo. Mas alguns conseguem realmente aceitar pela lógica, né? Por esse conhecimento, por esse método que Kardec expõe. Bom, ele fala, não dizemos que não haja exceção, ou seja, é isso que a gente estava falando agora. Tem materialista que sim, ele pode sim ser convencido, né? Mas nesse caso deve existir outra razão que o torne menos refratário. Então ele está aberto por algum motivo a esse novo conhecimento. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém tem alguma experiência para falar do tipo, nossa, eu tentei converter alguém e dei com os burros na água, né? Então não é uma conversão propriamente dita, mas sim que a opinião nossa, que o conhecimento nosso possa ser aceito por outros. Muito bem, o item número 20. Devemos distinguir duas classes de materialistas. Então, nós vamos pegar a primeira classe que ele fala aqui, né? Na primeira estão os que os são por sistema. Sistema é uma teoria convergente, né, de pontos, uma doutrina. Por exemplo, uma doutrina, o sistema filosófico de fulano, né? É um sistema. Então, é essa teoria, essa doutrina. Para eles, não há dúvida. Bom, então, se alguém é adepto de algum sistema e não muda de opinião, né, esse é difícil. Esse é muito difícil. Ele está todo respaldado nisso. Eu conheço uma pessoa que, quando ela viu o filme Kardec, e aí via as meninas lá, as médiums, dando comunicação, né? Aí para ele era simples. Como ele era médico, ele simplesmente falou, isso aí é histeria. Então,
uma manifestação de histeria, desculpa, as pessoas falam coisas. Então, para ele é isso aí. Então, ele é adepto de um sistema. O sistema dele é esse. É o sistema da medicina. E a medicina é isso. Tenho na família um sobrinho que vem de família religiosa, família protestante, e, assim, um filho perfeito no que diz respeito a isso. Se tornou médico, chamou o pai para uma conversa, falou: pai, a partir de agora, quero que você saiba, eu sou materialista. Então, o que aconteceu aí? Não sei, mas a medicina conseguiu trazer ele para o sistema médico materialista, né? Pura e simplesmente. Então, para eles não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Luiz, Oi. deixa, posso falar? Claro, Marileide, pode falar. Eu acho até, sabe, que é mais fácil você induzir, não induzir, mas você mostrar o nossa, meu Deus, nossa doutrina Crença, né? espírita, Pode dizer, sim. nossa doutrina espírita para uma pessoa que não crê em nada, do que mostrar para um evangélico, por exemplo. O meu irmão é evangélico, é o único evangélico da família. Ele, às vezes eu converso com ele, eu digo, ele faz assim, mas você está mudando de religião? Eu digo, não, não pense em religião. Nós não somos uma religião, nós somos uma doutrina. Mas é mais difícil. Eu acho até que é mais fácil você convencer a pessoa que não crê em nada do que um que já está... Todas as vezes que eu falo qualquer coisa da doutrina espírita, que eu digo que na segunda-feira a gente lê o Evangelho, quando eu dou um toque, ele faz... Não é bem assim. Na Bíblia tem assim, 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 assim. Entendeu? Aí eu digo, eu não quero convencê-lo, só quero dizer que existe uma outra porta para você entender a Bíblia. Eu acho muito difícil convencer alguém. No caso, já com uma doutrina de outra igreja, entendeu? Eu não sei, sabe? Eu acho que depende muito do caso. Vou fazer o meu comentário porque dessa maneira, Marileide, porque eu acho que meio que cada caso é um caso. Eu conheço materialista, ateu, né? Que realmente não tem jeito. É um caso perdido, vai, se podemos falar assim, né? Se o objetivo é trazer alguém para o conhecimento, para a doutrina espírita, né? Como conheço um religioso que mudou, foi da minha convivência, uma pessoa que era da Congregação Cristã no Brasil, que é a mesma de um familiar meu, né? Que até mesmo desse médico, esse sobrinho, né? E ele era assim de berço protestante, né? O evangélico, como nós chamamos. E hoje é um trabalhador na casa espírita. Nossa, só vendo. Ele, inclusive, teve momento que eu mandei para o grupo, né, alguns casos dos sonhos que ele tinha, ou de experiências mediúnicas que ele tinha. E aí realmente impressionante. Temos aqui no nosso grupo pessoas que não vieram de nenhuma religião. Não acreditavam, simplesmente passaram batido. E depois passou a acreditar, passou a aceitar, mas porque estava aberto a isso. Então, acho que depende muito de como que a pessoa está em termos de abertura para novas ideias. Porque quando a pessoa está assim, impermeável, refratária, é muito difícil. Então, só o tempo, sabe? Nós, há um tempo atrás, fizemos vibrações por uma pessoa que era assim, uma menina, né? Ela era filha, o pai é totalmente, sabe, assim, não acreditava em nada. Quando a filha caiu numa doença que os médicos já não conseguiam fazer nada, tal, e alguém falou que aquilo lá tinha a ver com o espírito, né? Ele começou a entrar nesse mundo
e passou a acreditar nisso. Nós temos essa experiência aqui agora. Né? É aquele que entra pela dor, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso. É verdade. É verdade. É difícil dizer, mas o importante, o que é? Qual que seria a razão da gente querer que alguém siga esse mesmo raciocínio da gente, essa mesma crença, essa mesma doutrina da gente, que a gente acredita? Né? Bom, nós acreditamos que a gente evolui individualmente e também de forma coletiva. Então, a gente se instrui e passa a instruir quem está à nossa volta, de várias maneiras, até mesmo pelo exemplo. Aliás, é muito importante, por exemplo. Então, por que a gente está querendo ou gostaria que alguém compartilhasse da mesma crença nossa? É justamente por isso, para que o todo melhore cada vez mais. Quando Kardec percebeu que esse conhecimento que estava chegando para ele poderia mudar os rumos da humanidade, nossa, então ele se preocupou até em ensinar a gente como melhor propagar isso. Então, quanto mais isso aí propagar, mais vai afetar o todo, que é a humanidade. Uhum. E agora, como a gente sabe, a gente tem o conhecimento, a gente sabe que está contribuindo para a humanidade encarnada e desencarnada. Não é à toa que a gente fala, quando dá as boas-vindas para os espíritos que estão junto aqui conosco. Porque estão aprendendo com a gente esse mesmo, porque talvez não, muito certamente, quando eles estiveram aqui encarnados, não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, ou ter contato com esse conhecimento. E aí vai virar espírita no plano espiritual, como espíritos, como desencarnados. E aí depois, esses vão ter mais chance de quando voltar, por que chance? Por causa do esquecimento. Retornar para uma nova experiência reencarnatória, trazer essa semente desse conhecimento. E vai estar mais aberto a isso. E pode ser muitos que estão aqui com a gente, assistindo com a gente, desencarnados, tiveram uma experiência extremamente materialista. E voltaram para o plano espiritual e perceberam a realidade. Nossa, realmente, tem alguma coisa além da matéria. Ele próprio é a prova viva disso. Então, por isso que não adianta, se a gente não consegue, de alguma maneira, sensibilizar alguém extremamente refratário, né? Não tem problema. Nós somos eternos. Eternos não, nós somos imortais, né? Eterno é Deus. Uhum. Nós somos imortais. Então, cedo ou tarde, a gente vai aprender isso aí. Nós tivemos, não vamos poder falar em sorte, vai. A gente, de alguma forma, teve o privilégio, a oportunidade de já estar nesse mundo, estudando esse tipo de assunto, compartilhando isso. Né? Então, a gente vai fazendo a caridade de divulgar a doutrina espírita. Segundo Emmanuel, a melhor caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita é divulgá-la. Né? E Kardec, preocupado com isso, fez o método dele, isso que a gente está vendo agora. Mas, Marileide, você tem razão, tem gente que é muito difícil, realmente, muito difícil. Mas eu entendo que vai depender muito das pessoas. Então, quando a gente está falando aqui agora, Kardec, nesse momento, ele está falando do materialista, fala em duas classes, né? É o materialista com muita dificuldade de aprendizado aí, né? Mas obrigado aí pela sua opinião, tá bom? Ok. Em algum momento, Obrigada a você. não fala nada, eu fico preocupado se eu estou falando sozinho, né? Aqui eu tenho Não está medo falando, de mas aí não, está falando para todo mundo. tá bom. Então, aos olhos do materialista, o homem não passa de uma máquina enquanto está vivo. É uma máquina. Então, eu vejo alguns médicos tratando de paciente da mesma maneira que um mecânico trata de um carro. Sabe? É ali aquela peça que tem que trocar, ou reparar, consertar, sabe? Quando, na verdade, tem um ser humano por trás disso, com uma história espiritual,
que tem que ser considerada, nós não sabemos ainda fazer isso. Né? A medicina não sabe fazer isso. Então, na homeopatia é muito mais, digamos assim, abrangente, né? Porque entra em jogo sentimentos, preferências, sensações, que não é só o físico. Então, é um pouquinho diferente do mecânico de automóveis, do médico materialista, né? Que acha que é uma máquina viva, né? Enquanto está vivo, né? Mas que se desarranja essa máquina, né? E depois da morte só deixa o esqueleto, que é a única coisa que não, assim, não deteriora, né? Fica lá aquela parte mais dura, lá o esqueleto. Seu número é, felizmente, essa é uma informação importante, seu número é, felizmente, bastante restrito. Em alguma parte, e em parte alguma, representa uma escola abertamente declarada. Então, para pegar uma pessoa dessa aí, podem ver, se a gente for fazer umas contas, fecha os olhos e fala, bom, quem que eu conheço de efetivamente materialista, efetivamente ateu, efetivamente aquele que acredita, morreu, acabou, né? Dá para contar nos dedos. Pode ver. Então, a gente conhece muito mais gente aberta a um conhecimento espiritualista, e por espiritualista entenda-se algo além da matéria, né? Do que esse grupo de que a gente está falando aí, né? De totalmente materialista. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Então, seria um risco, um perigo. Imagina, a igreja dos ateus, estou falando aí bobagem, né? Assim, mas imagina, a igreja dos materialistas ao extremo, aqueles. Então, imagina, o morreu, acabou, pode dar margem a fazer muita coisa aí, que moralmente não necessariamente estaria de acordo, né? Bom, a gente sabe que o livro dos médiuns é uma consequência, ou seja, um prolongamento, né, do livro dos espíritos. E no livro dos espíritos, ele sugere que a gente vá no capítulo sobre materialismo, né, não no capítulo, no item, nessa questão 147, né? Então, Kardec pergunta, está no finalidade da encarnação, né, no capítulo 2. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Eu citei aí o caso do meu sobrinho, que era todo religioso, a partir do momento que estava estudando, já estava avançado, se formando, se declarou materialista. O fisiologista, a resposta dos espíritos, refere tudo ao que vê. Então, ele está só aquilo é o que existe, é o que ele está vendo, aquilo que pode ser detectável, seja com microscópio, seja com telescópio, seja com a visão própria. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Outro dia eu ouvi uma frase do Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco, ele falou assim, olha, 50% dos médicos, desculpa eu estar falando assim de médico, porque eu estou só replicando o que ele falou, né? E claro, falando dos médicos materialistas. Ele falou, 50% dos médicos pensam que são Deus. Os outros 50% têm certeza que são Deus. Então, ilustra bem isso aí, né? Como é que a pessoa vê a presunção daqueles que acham que podem ter domínio sobre tudo. E eu conheço médico materialista que, quando ele não consegue resolver o problema, ele entra em crise. Ele se, como é que eu diria assim? Ele sofre, porque ele realmente vê a coisa assim, é uma equação.
Então, se aquele remédio não cura, se aquele tratamento não cura, se ele não conseguiu resolver, porque no ponto de vista dele, ele conhece todo o corpo humano, ele sabe como funciona tudo. Então, ele tem certeza de que ele pode mudar o rumo daquela máquina que está nas mãos dele. E a conclusão que Kardec fala, né, do parágrafo 3 da conclusão, é uma conclusão um pouco extensa, eu tirei três pontos, né, que pode ser, que meio que ilustra para a gente saber do que está falando essa conclusão. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma, ou seja, não dá para ser materialista. E ele está falando de religiões, de maneira geral. Então, será que está todo mundo errado de pensar dessa maneira? Outra coisa, a perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Então, alguns pensam que morreu, acabou. É um ponto. Mas também morrer e aquilo que animava vai para um todo e perdendo a individualidade também é o equivalente ao nada. Acabou-se, perdeu. Outros, né, as chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? Então, se uma religião trata do inferno, né, assim, o inferno flamejante e tal, como um castigo e tudo aquilo, será que não é um símbolo? Será que não dá para conhecer um pouco mais a respeito disso? Será que não dá para a gente entender como ação e reação, e não como um lugar determinado? Então, essa conclusão, ela é bastante interessante no Livro dos Espíritos, falando sobre isso, sobre o materialismo. Então, para ele não ser repetitivo, ele fala, vai lá no Livro dos Espíritos e que vocês vão ver isso aí, né? Do que se trata isso. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais. Então, tirando esses, porque esse materialista radical, esse não tem jeito mesmo, né? Então, os incrédulos, aí né? A dúvida acaba quando tem uma explicação lógica, racional, convincente, né? Então, tirando os materialistas, que negam toda a potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. Então, essa máquina que está viva, ela é inteligente, mas é temporariamente inteligente, porque depois que morreu, acabou tudo. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-lo por amor próprio. Persistem nela, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo, não querem perder. Vocês conhecem gente que tem uma opinião e não abre mão da opinião? Está na cara que aquilo lá não é lógico, não é coerente, mas a pessoa segue fazendo, segue batendo o pé naquilo lá. É mais ou menos isso. Então, nada se tem a fazer com eles. Não adianta gastar tempo. Nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos que dizem fazei-me ver e acreditarei. Kardec tentou isso. Vem cá, vem então conhecer a reunião mediúnica que a gente faz. Então, chegava lá, e daí? Eu vi uma pessoa falando lá, qualquer um pode falar. Há os que são mais francos e logo dizem, mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Então, esse é o outro lado aí. Bom, depois nós vamos entrar do item 21 em diante. A outra classe, começa com outra classe de materialista, né? Que começa dizendo que eles são materialistas por indiferença, né? Por falta do que, né? Não tem explicação, não tem coisa melhor para explicar. Esse era o nosso estudo. Antes de eu passar para um recado e finalizar, eu gostaria de ouvir algum comentário, se alguém tivesse algum. Dizem, Luiz, que só existe materialista até a hora que pega um avião, o avião está para cair. Nessa hora o materialista, ai meu Deus,
Me socorra. Olha, Mesmo sendo materialista, ninguém quer morrer, né? Exato. o Richard Simonetti, ele falava uma coisa, que tinha um professor que ensinava aos alunos a desistir da vida. Ele promovia, assim, a desistência da vida, ou seja, o suicídio, né? Até que um dia um aluno pergunta para ele, fala, mas escuta, professor, já que você tanto promove isso, por que você não se mata? Né? Uma pergunta lógica, porque afinal ele era tão adepto disso, né? E a resposta não foi lá muito convincente, mas ele disse que ele precisava ficar porque alguém tinha que ensinar o resto da turma a fazer aquilo, né? A desistir da vida. Então, é uma pergunta, é uma resposta totalmente esfarrapada. Mas vocês percebem, assim, usando esse exemplo, como tem que ter uma lógica por trás das coisas? Não dá para ser tão obtusa assim a visão, né? Mas se é aquilo que a pessoa acredita, não tem jeito, vamos respeitar, é isso. Mas se tem gente que gostaria de conhecer um pouco mais e saber mais, então aí sim nós temos, através de Kardec, até um método de como fazer isso. É que eu estou lendo aqui o que a Ana Paula escreveu, tá bom? Escreveu para todo mundo já viu, menos eu. Menos eu também. O espírito é uma folha em branco. Quando reencarna, traz consigo crenças enraizadas em emoções que estão interligadas na sua história evolutiva. É a história do espírito, exato. Abrir mão de uma crença é um esforço do livre-arbítrio do indivíduo que requer coragem para sair de uma situação cômoda, mas conhecida. A certeza da vida espiritual é um exercício que leva a muitas reencarnações. É verdade. Eu já vi pessoas que, batendo o olho nela, você vê até sem grandes informações. Fala, nossa, essa pessoa deve ter sido um religioso por muito tempo. O jeito dele de ser, a conversa dele, a dedicação dele, tudo isso. Então, o que é isso? É a consequência de uma encarnação muito forte ou várias muito fortes no sentido desse lado religioso. Então, realmente, nós temos que considerar isso. Foi muito bem colocado isso, porque a mudança não é fácil. E nós estamos aqui para mudar naquilo que precisamos mudar. Então, as oportunidades reencarnatórias de evolução. E muitas vezes temos que deixar de lado muitas crenças, muitas coisas que estão, como diz a Ana Paula aqui, arraigadas, né? São raízes profundas na gente. É difícil, mas a oportunidade que nós estamos tendo é de compartilhar tudo isso e mudar em muita coisa. E mesmo numa existência, a gente tem alguma coisa muito forte. Eu conheço gente que vem de religiões onde o ritual é importante e ela traz para a doutrina espírita a tendência a ritualizar, a ter rituais, a ter, assim, fazer como era antes. Eu me lembro que uma vez a minha irmã falou, eu estou frequentando um centro e tal, né? Aí eu fui lá, fui ver, conhecer o tal do centro que ela estava indo. E era uma casa espírita, né? Mas o patrono lá, o mentor espiritual, era inclusive alguém muito conhecido na cidade de Sorocaba, que é o Monsenhor João Soares, que já desencarnou há muito tempo e tal. E ele era aceito ali como o mentor daquela casa. Tinha rituais católicos ali sinais e tudo. Era a tendência. Agora, se foi o cônego lá, se foi o Monsenhor que introduziu isso,
ou se as pessoas que colocaram isso, não se sabe, mas o fato é que tinha rituais católicos, né? Procedimentos católicos. Então, cada um age como acha certo agir. Então, agora, se a gente vai em busca daquilo que realmente a doutrina espírita está mostrando, ela está isenta de quaisquer rituais, imagens, enfim, procedimentos que são... Né? Eu estou falando esse exemplo, mas poderia ser de qualquer outra religião. Falta de conhecimento real, né? Falta de estudo. Então, e como a grande maioria de nós tem por origem o catolicismo, é muito fácil isso, para aquela, por exemplo, aquela casa espírita ter essa maneira de trabalhar. Aí ela veio perguntar para mim, o que você achou? Então, eu falei, achei ótimo o trabalho que eles fazem, tudo, realmente. Falei, só que o que eu não, para mim, é desnecessário é o ritual, só isso. Mas eles agiam, conversavam com espíritos, eles estudavam a doutrina espírita, era uma casa espírita, mas que tinha um forte vínculo religioso, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o convite que eu gostaria de fazer. Na verdade, não sou eu, estou falando em nome das duas presidentes aí do centro, se elas permitem, claro, né? Todos já receberam, que é justamente nosso aniversário, né? A gente está comemorando, celebrando 3 anos de existência das duas casas espíritas aqui de Las Vegas. Todos que estão aí junto com a gente, sejam virtualmente encarnados, os desencarnados que estão participando, enfim, todos fazem parte desse movimento. Não importa se chegaram na primeira hora, na última hora, fazem parte. Esses dias a gente estava comentando aqui entre nós que durante a pandemia nós tivemos essa oportunidade de manter a nossa união através de uma plataforma virtual. Olha que bonito. Agora, quem são essas pessoas? Não são só aqueles das duas casas, também são aqueles que estão participando, porque seguramente, isso até em outros países, como o exemplo que nós estamos tendo aqui. Então, e certamente vão continuar fazendo parte, porque esse tipo de estudo não vai acabar. Nós vamos ter, ainda que tenha a gente estudando num local presencial, mas transmitindo para muitos lugares no mundo, né? Então, parabéns para nós todos, inclusive quem está em outros países, de fazer parte das nossas duas casas espíritas de Las Vegas. As palestras vão ser muito boas. O Wagner Paixão é uma pessoa fantástica em termos de conhecimento. Ele teve, inclusive, convivência com Chico Xavier. O Dr. Décio Iandoli é um estudioso de André Luiz, médico, né, e também espírita. Então, nós vamos ter, assim, 2 belíssimas oportunidades de ter boas palestras aí, tá bom? Então, já fica aqui o convite para marcar na agenda, dias 19 e 20, agora desse mês. E aqui nós terminamos a nossa reunião do dia de hoje. Se ninguém tiver nenhuma observação, eu gostaria de deixar aberto para quem quisesse fazer a prece de encerramento. Lembrando que não é a forma que conta, mas o fundo, o conteúdo, aquilo que a gente quer expressar. Alguém daqui gostaria de fazer? Também pode. Então, você vem para cá? Pode ficar aí.
vamos. Poxa, essa menina bonita tá aí? Oh! Obrigada, Marileide. Desculpa, pode continuar. Vamos fechar os nossos olhos, então, para iniciar, né, a nossa prece, elevando o nosso pensamento, agradecendo ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pela oportunidade de esclarecer as nossas mentes, o nosso espírito com tanto conhecimento. Ó, querido amigo, o Senhor que sabe e conhece cada um dos seus irmãos. Nesse momento, Mestre Jesus, rogamos a Tua presença viva em nossos corações, trazendo-nos conforto, paz, tranquilidade, mas acima de tudo, querido Jesus, a esperança no melhor porvir. Rogamos a Ti, Mestre, fé e principalmente coragem na nossa caminhada, como trabalhadores da Tua seara. Todos nós, pequeninos que somos, se juntos darmos as mãos, Senhor Jesus, poderemos continuar a trabalhar nessa terra bendita para produzir sempre bons frutos. Que todos nós possamos ter em nossas mãos a oportunidade de Te servir, ajudar ao próximo, praticar a caridade, ter em nosso coração e nos nossos lábios as preces sinceras para os doentes, para os mais necessitados, por aqueles que sofrem, por aqueles que ainda não conhecem o Teu coração bondoso, Jesus. E que com as nossas mãos, focadas no trabalho do amor e do bem, podemos assim esquecer um pouco das nossas próprias dores e trabalhando, semeando, por fim poderemos colher, Senhor Jesus. Não sabemos quando, mas no tempo de Deus, as bênçãos divinas em nossas vidas. Auxilia-nos sempre a nunca parar de trabalhar, porque todos, independente de onde estamos, da condição em que nascemos, do local onde o Senhor nos colocou, temos os recursos, Mestre, para trabalhar para o bem. Seja através das palavras, seja através do trabalho, seja através do ouvido. De qualquer forma, Mestre, podemos sempre servir a Ti. E assim, rogamos por todos os irmãos encarnados e desencarnados, que também necessitam, Senhor Jesus, de Ti. Que o nosso planeta seja envolvido com o Teu amor. E todos os corações que Te conhecem e que rogam em preces sinceras pelo Teu auxílio e o auxílio do próximo, que possamos todos unidos vibrar sempre nessa consonância de amor. Que possamos então finalizar o nosso estudo de hoje com muita gratidão. Até o nosso próximo reencontro, Senhor Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Bye, boa noite. Tchau, boa noite.